Obrigado, bom dia, neste caso boa tarde a todas e a todos, obrigado por terem vindo, agradeço muito à Comunicação Social esta forte presença hoje aqui na UGT. Aprovámos por unanimidade, mais uma vez, um documento importante da nossa Central, estratégico para o próximo ano 2022, a política reivindicativa no momento em que se iniciam as negociações para o Orçamento de Estado para o próximo ano. Calcularão que uma central sindical não se pode exigir mais do que defender aquilo que acha que é de direito dos trabalhadores que representa. E nós representamos muita gente neste país e, portanto, a política de rendimentos tem, naturalmente, um peso especial naquilo que são as nossas preocupações. Em primeiro lugar, dar nota que uma das questões fundamentais para o movimento sindical e para a UGT é falarmos do salário mínimo nacional. Começaria exatamente por aqui. O salário mínimo nacional teve uma trajetória de crescimento nos últimos 3 anos, por força ou não de acordos e por força também deste Governo, do Dr. António Costa ter inscrito no seu programa de Governo atingir os 750 euros em 2023 e, portanto, para o ano é necessário fixar um valor. Como andamos todos os anos a fixar valores, não significa que iremos suspender esta fixação, ou pelo menos estas propostas. A ideia de Portugal, da UGT é, primeiro, perceber que há um fundamento que preside à nossa proposta. É que foi aprovada em Bruxelas a proposta do Governo português do Programa de Resiliência e Recuperação Económica e está em curso também, digamos, o quadro de Portugal 2030 e, na totalidade, durante 6 anos, Portugal irá acolher, ou pelo menos estão destinadas ao nosso país, cerca de 49 mil milhões de euros dos fundos estruturais da União Europeia. Uma parte deles a fundo perdido, outra parte, naturalmente, a título de empréstimo, sabendo que é vontade do Primeiro-Ministro dar preferência ao fundo perdido e, portanto, não sacrificar, digamos, a dívida pública e o déficit estrutural da dívida pública portuguesa para mais, não ficarmos mais endividados e, portanto, naturalmente, em casos excepcionais, com certeza que o Governo, se tiver necessidade disso, fazer recuperar a economia, colocar o país na trajetória do crescimento económico e, sobretudo, apoiar as empresas. Para a UGT é necessário apoiar empresas para apoiar o emprego e defender postos de trabalho. Naturalmente que nós queremos que os salários acompanhem nesta evolução do crescimento económico. E pego precisamente numa intervenção do secretário-geral do PS e primeiro-ministro no Congresso de Portimão, quando vem dizer que o país tem que abandonar definitivamente a política dos baixos salários. Ora, se nós compararmos o salário médio em Portugal e o salário mínimo, é dos mais baixos de toda a Europa Ocidental. Mesmo aqueles países, aqueles últimos 10 que entraram na União Europeia, alguns já têm salários próximos dos nossos. E, portanto, ou nós damos um passo em frente no sentido de sermos mais ambiciosos do ponto de vista salarial, ou continuaremos na cauda da Europa. E, portanto, só isso é que nos faz perceber que a comissária portuguesa convidada por este Governo, Elisa Ferreira, quando há cerca de 2 meses deu uma entrevista para a Comunicação Social, quando veio dizer que Portugal ainda é dos últimos países da Europa Ocidental a receber fundos de coesão. Então, porquê é que nós não damos esse passo em frente? Ora, com tantos apoios às empresas, com tantos apoios à economia, os salários têm que avançar. E, portanto, vai haver eleições legislativas no próximo ano. A proposta da UGT para o salário mínimo para 2022, que iremos apresentar hoje, e vou-vos já transmitir, é de 715 euros, sendo que, em 2023, esperemos que, pelo menos, os 750 euros sejam uma realidade. Ora, há de haver eleições no final de 2023 e, portanto, até lá, quando chegarmos aos 750, há um patamar novo que se abre, que são outras eleições legislativas e uma nova legislatura. E, portanto, acompanhando o PRR durante 6 anos e apoiando o Portugal 2030, nós estamos na expectativa e queremos propor ao país e ao Governo e aos parceiros sociais que o salário mínimo nacional atinja os 1.000 euros na proposta de janeiro de 2028. Quando é que isso acontecerá? Durante a próxima legislatura, continua a ter esta métrica de crescimento anual de cerca de 6,5%, portanto cerca de 50 euros por ano, e quando chegarmos a 2028 há de haver outra eleição legislativa e, portanto, a política reivindicativa das centrais é apresentada em setembro. Se houver eleições em 2027, a proposta é para que a 1 de janeiro de 2028 tenhamos o salário mínimo de 1.000 euros. É porque ou isto vai ou racha. A negociação coletiva está bloqueada.
Os patrões não permitem que ela flua. Não há entendimentos de aumentos salariais, nomeadamente, olhem para alguns setores, 0,1%, 0,2%, 0,3%, que é uma vergonha. Empresas a crescerem. O Ministro da Economia vem dizer que o segundo trimestre em Portugal subiu acima da média comunitária. É expectável que o crescimento económico em Portugal arranque e que a recuperação da economia com tanta injeção de dinheiro seja uma realidade. Mas também é uma realidade infeliz. Estamos a assistir com tantos apoios às empresas. 4 milhões e 300 mil euros vieram dos cofres da Segurança Social para apoiar o layoff. Mais de 1 milhão e 100 mil trabalhadores. E agora estamos confrontados com despedimentos coletivos em Catadupa, a começar pela banca. A banca que recebeu apoios do Estado, com o aval do Governo. A banca, por exemplo, o BCP, que recebeu dos sindicatos da OGT o beneplácito, a condescendência, a compreensão para que a sua sustentabilidade fosse garantida. Nós negociámos uma redução salarial durante 5 anos e agora fazem isto no despedimento coletivo. O Banco Santander, que tem tido sempre lucros nos últimos anos, faz uma reestruturação com centenas de postos de trabalho perdidos através de rescisões de mútuo acordo e vai avançar para um despedimento coletivo. E uma das questões que nós vamos colocar é que amanhã, na agenda do trabalho digno, nós temos que mexer em alterações à legislação laboral. É verdade que o UGT tem defendido a previsibilidade da legislação laboral. Não falamos só de salários, também falamos de leis e de regras que defendam postos de trabalho. Todas as empresas do nosso país que obtiveram apoios do Estado português, dos contribuintes portugueses, do dinheiro do erário público para a sustentabilidade das suas empresas através do layoff, que enviem trabalhadores para o despedimento coletivo, têm que devolver esse dinheiro. Tem que ser penalizadas. A pior penalização que se pode fazer a estas empresas é a devolução do dinheiro ao erário público. No momento em que estamos a ultrapassar a pandemia, não é aceitável, e diria mesmo uma palavra que disse o Secretário Nacional, é criminoso, do ponto de vista da responsabilidade social, que haja empresas em que, no momento de recuperação económica, em que os trabalhadores mais precisam de apoio, mais precisam que o social esteja em cima da mesa, avancem com despedimentos coletivos. Não é justo e nós amanhã iremos colocar penalizações às empresas com devolução das verbas, alteração para os tempos do pré-troika das regras do despedimento, sobretudo do ponto de vista das indenizações. Temos que alterar de novo para os tempos do pré-troika o valor do trabalho suplementar e a reposição dos 25 dias de férias. Portanto, há aqui um conjunto de matérias, para além das questões da caducidade. Estamos abertos à discussão, ainda hoje o discutimos. Há sindicatos nossos que têm uma posição mais disponível para deixar cair a caducidade do Código, outros não tão disponível, portanto, a UGT fará aquilo que os seus sindicatos entenderem. Não há nenhum partido político que nos obrigue a tomar determinada decisão, mas se tivermos que afrontar o Governo, afrontaremos. E a ideia aqui é afrontar os empresários, e começa a aparecer muito empresário com pouco escrúpulo de aproveitar dinheiro do Estado e agora tirar trabalhadores para a rua. E, portanto, nós temos que pôr ordem na casa, ordem no país e dizer ao Governo claramente que tem que penalizar todos aqueles que esmagam os trabalhadores. Depois, a agenda do trabalho digno é a valorização dos jovens no mercado de trabalho. É o próprio Governo que apresenta que jovens entre os 20 e os 30 anos, 56% são precários. E então temos que integrá-los no mercado de trabalho com contratos sem termo, portanto, contratos para a vida. Então, agora, para se meterem jovens no mercado de trabalho, é preciso atirar com os mais velhos pela borda fora, como estão a fazer muitas empresas, e depois aproveitam agências de outsourcing para irem contratar os tais jovens que têm que entrar no mercado de trabalho a salários miseráveis. Então temos que mexer na política salarial e castigar todos aqueles que aproveitam estas fragilidades da lei para tentarem esmagar direitos dos trabalhadores portugueses, porque não pode ser através de acordos de concertação social que nós vamos permitir uma assinatura nossa numa altura em que os trabalhadores mais precisam de apoio. A negociação coletiva, como vos disse, está bloqueada. Nos últimos anos, nós temos hoje uma negociação coletiva praticamente igual àquela que tínhamos em 2008. Com poucos contratos assinados. Os patrões não permitem que haja negociação. Então temos que empurrar para o outro lado. Salário mínimo mexe no salário, empurra os salários, e na negociação coletiva onde ela existir, e em função da realidade dos setores, das empresas, a posição da UGT é entre os 2% e os 4%, que é o nosso referencial para a negociação coletiva em 2022. Se me perguntarem, acha que isso é possível? Eu acho que é em algumas empresas, mas nunca para a generalidade da negociação coletiva nos vários setores, sobretudo a administração pública, que continua a atravessar um momento muito difícil, bloqueada a negociação, há descongelamento de algumas carreiras, bem, mas nós temos 700 mil funcionários públicos, isso tem que ser discutido e revisto, não por decisão
soberana, divina de quem lá vem de cima, mas em diálogo com os sindicatos do setor, seja da área da educação, da administração pública, seja da área da saúde, e nomeadamente estes profissionais, com a criação de novas carreiras, por exemplo, na enfermagem, que tem que dar vazão a todos aqueles que se dedicaram durante o último ano e meio a tratar, no bom sentido, da saúde dos portugueses. Salário mínimo. O salário mínimo, se é para passar de 665 para 715, isto implica um crescimento de 50 euros. E, portanto, é o valor que a UGT propõe como um aumento mínimo para todos os trabalhadores do nosso país. Não é uma utopia. E também, se me perguntarem, as empresas aguentam? Eu retomaria a frase do Dr. Fernando Henrique no tempo da austeridade: ai, aguentam, aguentam. Aguentam, claro que sim. E, portanto, têm que aguentar, porque estamos numa altura de crescimento económico, onde o Governo está a injetar dinheiro nas empresas. E ao injetar milhões, milhares de milhões na economia, é isso que o Governo tem necessidade de fiscalizar, monitorizar quem é que pede apoio, a quem é que é concedido, quais são os postos de trabalho criados, que garantias é que tem de estabilidade laboral, quais são os direitos consagrados e qual é a negociação coletiva que aquelas empresas têm. Quem não a tiver, naturalmente, deverá ficar em último lugar no acesso a quaisquer fundos europeus. Quem não tem negociação coletiva não tem direitos dos trabalhadores estribados dentro da sua empresa ou do seu setor. E, portanto, nós vamos ser duros nesta matéria. Portanto, outra questão que se colocou hoje, a questão das pensões, a proteção social, tem que ser naturalmente referida, tem que ser referenciada, tem que ser valorizada. Há muita gente que com pensões de miséria. Portanto, o Governo tem feito alguns aumentos pontuais, quando se fala em 5 euros ou 10 euros, nem que seja uma vez por ano. Bem, quando nós pedimos 50 euros para todos os trabalhadores, imaginem o que é que são necessários para os pensionistas e aposentados. Não colocamos aqui um valor, mas achamos na discussão do Orçamento de Estado, também os partidos políticos têm que colocar uma preocupação em relação à forma como o Governo olha para 2022, no sentido de reforçar claramente os apoios, quer aos aposentados da função pública, quer, naturalmente, ao regime geral de segurança social. E temos que começar a discutir, em sede de concertação social, as formas de financiamento da segurança social. Porque não é só discutir questões um pouco etéreas, pilar europeu dos direitos sociais, isto é tudo muito bonito. O que queremos é sentir que os trabalhadores têm realmente um combate à precariedade. E relembram, que está aqui escrito, que o Governo tem que cumprir aquilo que assina. E o Primeiro-Ministro assinou o Acordo de Concertação Social de julho de 2018. Onde é que está a taxa de rotatividade para discutir e determinarem qual é o nível dos despedimentos daquelas empresas? Porque as empresas, quando vêm bater à porta, é também para bater à porta do Estado, para pagarem o subsídio de desemprego aos trabalhadores. Quem paga são os cofres da Segurança Social. E algumas até declaram falência e depois vão criar outra empresa, como no mesmo ramo, com outros nomes, com outra designação, com outro capital social e com outros trabalhadores, sobretudo, ou de outsourcing ou de salários baixos. Portanto, nós atravessamos aqui um conjunto de preocupações, defendemos claramente que o Governo deve manter o layoff, e o layoff enquanto for necessário, se é até dezembro, é até dezembro, se é até janeiro ou fevereiro, é até janeiro ou fevereiro. Avaliando e monitorizando estas circunstâncias, colocando essas preocupações aos parceiros sociais, não somos nós que conhecemos esta questão, e uma palavra, mais uma vez, para o setor bancário. O setor bancário, ou há solução hoje e amanhã para resolver o problema do despedimento coletivo, ou realmente vão para a greve, o que é histórico e completamente atípico, que é a primeira vez na história democrática que a banca avança para despedimentos coletivos. Se a banca é composta por um conjunto de empresas que são das mais resilientes do ponto de vista económico e liberal no nosso país, então imagine-se o exemplo, se isto não for sustido, se não for parado, imagine o exemplo que isto vai dar para todas as outras empresas. Portanto, legislação laboral, sim, de um ponto de vista cirúrgico, para garantir que não pode haver uma autoestrada aberta para mandar trabalhadores pela borda fora. Valorização dos jovens, com certeza, mas sem esmagar os mais velhos e atirá-los pela borda fora. Melhoria clara dos salários e dizer ao Governo que realmente a concertação social não é um leilão. Aqui há uns anos chamaram-lhe feira de gado. Não é isso, eu percebi o que é que estava em causa. Não é um leilão e não podemos andar todos os anos a falar no mesmo. É bom que o país se prepare para que realmente o movimento sindical português e europeu comecem a pressionar as empresas e o Estado, e este é um governo socialista, apoiado à esquerda no Parlamento, tem o dever, do ponto de vista social, empurrar os salários para a frente. É a palavra do Primeiro-Ministro que está em causa.
É a palavra do Primeiro-Ministro e o seu compromisso com o país no Congresso de Portimão que vem dizer que temos que abandonar de vez o regime dos baixos salários. Chega de palavras. Nós estamos totalmente de acordo. Temos é que perguntar como é que se faz. Se não pode obrigar o setor privado a fazer negociação, e é verdade que não podem, então fazemos como? Tem que ser o Governo a determinar um aumento gradual, todos os anos, do salário mínimo nacional. Se me perguntarem, esmaga o salário médio, depois esmaga, mas o salário médio, o médio não dá dinheiro a ninguém, é um referencial contabilístico e em termos estatísticos para a União Europeia. O que importa é aquilo que as pessoas levam lá para dentro. Finalmente, uma questão importante que a UGT tem vindo a bater no ceguinho há muitos anos a esta parte, é a melhoria das condições de fiscalidade dos trabalhadores. Nos últimos anos, nós temos assistido, da parte do Estado, dos governos, a melhorias substanciais no IRC. Ora, nós precisamos de mexidas no IRS e mexidas no IVA. Porquê é que os produtos essenciais para a generalidade dos cidadãos não baixam todos para 6%? Para a taxa de utilização essencial e mínima que o Estado pode dispor. Porque é que, por exemplo, realmente o Governo já se comprometeu e nós retomamos o que dissemos no ano passado. É fundamental que o Governo tenha a coragem e a ambição de aumentar a progressividade dos escalões de IRS. Ou introduz novos escalões, e nós sempre mantivemos a nossa posição de ter mais 2 escalões, para permitir à classe média que respire. Nós não queremos ser todos pobres, nem todos classe média, gostávamos de ser todos ricos. Mas como não podemos ser, então melhorem a classe média. É a classe média portuguesa, média baixa, média e média alta, que sustentaram o clima da austeridade e continuam a sustentar hoje este clima que não é da austeridade, mas é de continuar a ser de baixos salários e de pagar para o Estado, e só começamos a ter o nosso dinheiro no mês de junho. Portanto, durante 5 ou 6 meses andamos a pagar para o Estado português. Ora, os portugueses estão cansados disto, estamos todos cansados, certamente, mas se os desafios são grandes para o Governo, são grandes para os trabalhadores. E a UGT aqui, como vos disse, mais 2 escalões de IRS, aumentar a progressividade até das taxas intermédias e, portanto, estamos disponíveis para discutir estas e outras matérias em sede de concertação social, começando já amanhã pelo Governo, mas hoje acho que é um dia importante também para os trabalhadores perceberem que a nossa central não desiste deles.